Bom dia a todos. Então, eu me chamo Ângela, tive poliomielite com 3 anos de idade, no interior de Minas. E com 3 anos de idade, e vim para o Rio com 22 anos, em busca de tratamento. E chegando aqui, procurando tratamento, um dia no hospital que eu fui procurar tratamento, eu acabei conhecendo um rapaz e a gente começou a conversar e nos casamos na igreja, no civil, tudo direitinho. E até então tudo bem, ele era um pouco devagar, não tinha dificuldade em ficar em emprego, mas eu achava que era normal e eu gostava muito dele. E me casei por amor e depois de uns 2 anos de casado, a gente teve nosso primeiro filho. Então, começou, os problemas, porque com a dificuldade que eu encontrei aqui no Rio, de trabalhar, de estudar, que meu sonho era estudar psicologia, mas não consegui por falta de acessibilidade. Não tinha acessibilidade nos ônibus, não tinha acessibilidade nos prédios, nas faculdades. Então, eu não consegui estudar. Infelizmente, eu tenho uma tristeza muito grande por isso, porque era meu sonho poder estudar. E não consegui também trabalhar fora, porque por causa da falta de acessibilidade. Então, me tornei uma artesã, artista plástica, me dediquei à arte dentro de casa. E ele me ajudava, fazia o serviço da casa enquanto eu pintava, eu fazia o artesanato e tal. E estava tudo muito bem. Mas aí depois ele bebia um pouquinho, Eu achava que era normal, final de semana, e fui levando. E quando nasceu o nosso primeiro filho, que aí com a falta de dinheiro, a dificuldade financeira, ele estava desempregado, que ele estava sempre desempregado. Então começou as dificuldades e ele começou a faltar emprego, a perder emprego, e toda a dificuldade que tinha com o nosso filho, tinha que levar para o médico, tinha que comprar remédio. Ele se afundava na bebida. Qualquer problema, ele se afundava na bebida. Então, até que um dia, eu com o meu problema, juntando com o meu problema, a minha dificuldade física, eu não estava suportando mais aquela situação. Então, eu chamei ele e pedi o divórcio. E aí foi o pivô de tudo. Foi estopim para tudo começar. E, então, quando eu pedi o divórcio, ele não aceitou. Falou que eu era casada com ele, que eu não podia deixá-lo, porque eu jurei lá no altar que viveria com ele até a morte. Então, eu não podia nunca deixar ele, e que ele jamais ia aceitar um pedido de divórcio, jamais ia separar de mim. Mas a situação começou a ficar assim muito... acho que na insegurança dele de separar, ele começou a ameaçar, começou a me agredir o garoto. Aí ele ameaçava de todos os jeitos, Falava que ia sumir com a criança, que se eu me separasse dele, ele ia sumir com o nosso filho, e isso me dava um medo muito grande. Eu sentia muito medo dele, porque ele se tornou violento, muito violento, muito agressivo, e eu não tinha como me defender, porque eu acho que a nossa vulnerabilidade, a nossa indefesa, a gente fica indefesa, então isso torna tudo mais difícil. E o preconceito também, tem
um agravante aí, que é o preconceito, que é muito gritante. E as pessoas têm... É como se dissesse assim, você também tem um problema, então você tem que aturar o problema dele. Então, muitas pessoas acabavam, mas eu me casei assim, eu já me casei numa cadeira de roda. Então, ele, né, eu acho que ele já me conheceu assim, mas as pessoas, e eu, como eu nasci lá no interior, numa sociedade muito, muito machista e muito preconceituosa, e então eu era um pouco assim, tinha complexo de inferioridade, eu me sentia, né, eu achava que eu era inferior, que eu tinha que aturar tudo aquilo, porque e ele falou uma vez para mim, se você me deixar, nunca mais você vai conseguir alguém na vida, você vai ficar sozinho o resto da vida, porque você tem esse problema, ninguém vai te querer, sabe? Então, eu ficava com aquilo na cabeça e eu tinha muito medo de ficar sozinha, eu sentia muita solidão, eu tinha muito medo de ficar sozinha. E meu filho se tornou tudo na minha vida, né? Então, quando ele falava que ia sumir com o nosso filho, isso para mim era... Então, eu tentando contornar a situação, mas era muito difícil. Uma vez eu liguei para a polícia chegou 2 horas depois, né? E uma vez eu tive que pedir ajuda para ir na delegacia. E quando chegou lá, não me deram atenção. Alguém me chamou no canto, que eu não sei o que era essa pessoa, um homem me chamou no canto e falou, se você quiser a gente vai lá, dá um jeito nisso agora. E eu deduzi o que fosse, né? Eu não queria isso, porque eu tinha um filho. Então eu voltei, agradeci e voltei para casa. E era muito difícil, eu não sabia onde procurar ajuda, aonde pedir ajuda, eu tinha vergonha de falar. Eu tinha vergonha, até que eu tinha vergonha de falar que ele me agredia fisicamente, verbalmente. Então, uma vez eu conheci um advogado na igreja que eu frequentava e ele, sabendo da minha situação, do meu problema, ele se ofereceu para fazer o meu divórcio de graça. E fez, mas foi litigioso, né? Porque ele nunca aceitou. Então, ele nunca compareceu a nenhuma audiência, mas foi feito o divórcio. Mas não adiantou. Ele foi para a casa dos pais dele, mas ele continuou frequentando a minha casa, chegava, tocava a campainha e entrava. Não tinha como impedir. Não tinha nada que fizesse impedir que ele entrasse. E acabei sendo violentada por ele mais de uma vez, porque ele falava, se gritar, eu te mato. Então, eu tinha que aturar, eu tinha que aguentar ele me chamar, me ofender psicologicamente, porque eu acho que a mulher com deficiência, ela fica tão impotente, né, na frente disso, na frente dessa violência. E eu acho que o homem, eu acho difícil o homem agredir assim duramente, fisicamente, uma mulher com deficiência e até tirar a vida dela, porque ele sabe da nossa impotência, da nossa fragilidade, né? Então ele agride muito mais com sexualmente dizendo e com psicologicamente, verbalmente, né? Ele sabe que a gente é indefesa, que a gente não pode se defender, a gente não pode correr, a gente não pode revidar, a gente não pode pegar nosso filho e fugir, a gente não consegue ajuda em lugar nenhum, a gente não tem ninguém para ajudar. Então a gente tem que aturar e aguentar. E foi assim 14 anos eu aguentando essa situação. Até que ele bebeu tanto, já separado de mim, mas ele continuava, ligava, uma hora ele ligava, falava que ia me matar, que ia fugir com um garoto. Outra hora ele ligava, pedia meu perdão, que me amava, que ele não sabia viver sem a gente, que era a mulher da vida dele, que não podia, sabe? Então aquilo foi bagunçando a minha cabeça, aquilo foi me deixando assim, doente, muito doente. E quando ele conseguir, que a minha família interviu, né, na situação,
e proibiu ele de entrar na minha casa, falou para ele que tomaram a chave dele, falou que ele não podia entrar lá mais, mas ele fazia maior escândalo na rua e com a desculpa de ver o garoto, ele ia assim mesmo. Só que não sei se é obra de Deus, não sei. Porque ele, assim, de tanto beber, ele acabou ficando doente e faleceu há 2 anos atrás. E foi só assim que eu tive paz na minha vida. Mas depois que a gente se separou, depois que a gente se divorciou, eu tive com tanta... Ele veio mexendo tanto com o meu psicológico que eu acabei tendo uma depressão profunda. Meu filho hoje com 35 anos, ele tem depressão, ele é cheio de traumas, ele não consegue emprego, sabe? Então, ficou uma sequela, sabe? Ficou uma sequela. Ele não tirou a minha vida, graças a Deus, mas não me agrediu para me machucar muito, mas ele ficou a sequela psicológica muito grande. E eu custei muito, demorei muito para me reerguer, sabe? Mas o meu filho não. Meu filho continua traumatizado, não consegue trabalhar, tem crises de depressão, sabe? Então, eu acho que tudo que falta para a mulher com deficiência, que sofre abuso sexual, é assistência do poder público, porque não tem outro jeito, sabe? É muito difícil para a gente, é difícil para qualquer mulher, mas para a mulher com deficiência é muito mais difícil ela buscar ajuda, sabe? Então, não sei como, mas eu acho que teria que ter um meio, sabe? Que a gente pudesse ligar a algum lugar, que a gente ligar, socorro, estou precisando de ajuda, entendeu? Eu acho que por aí. Porque na nossa vida é tudo muito mais difícil. É falta de acessibilidade, falta de compreensão, preconceito. Eu tive muito preconceito na minha família. Você casou com ele porque você quis, sabe? Então, o preconceito é muito grande. Tudo é muito difícil. Então, quando a mulher com deficiência casa com um homem violento, então, nossa... Eu aceitava tudo, aceitei ser violentada por ele para não morrer, porque eu não tinha onde buscar ajuda, eu não sabia onde buscar ajuda, não sabia mais o que fazer, entendeu? Então é isso, eu queria que com a minha experiência, com essa experiência que eu passei, que eu, com o meu depoimento, pudesse ajudar outras mulheres, né, ajudar para que mudasse as leis, que a gente conseguisse. Porque quando eu vejo uma mulher sendo maltratada por um homem, meu coração dói. Principalmente a mulher com deficiência. Eu chego a chorar, sabe? Porque eu sei o que é isso. Eu passei por isso 14 anos. Eu vivi essa experiência durante 14 anos. Meu filho tem trauma até hoje. Hoje eu choro pelo meu filho, porque eu não sei o que fazer para ajudar. Ele ficou traumatizado, porque ele chegava em casa, uma vez ele chegou em casa de madrugada, tirou meu filho da cama, botou ele em pé na cozinha para encher todas as garrafas da geladeira de água. Ele já chutou a boca do meu filho, chegou a tirar sangue. Meu filho presenciou várias vezes ele me agredindo. Ele só não me machucava muito porque eu ficava quieto. Então ele me dava soco no braço, meu braço estava todo roxo. E eu tinha vergonha de falar. Então meu filho, eu acho que ele foi vendo essas coisas, aquilo mexeu com a cabeça dele, né? E até hoje ele não conseguiu se livrar desses traumas. Então, a gente precisa de ajuda, a gente está pedindo socorro mesmo.